Evangelho de João, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 1, que diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Criador dos céus e Senhor Criador da terra, queremos neste momento, eterno Deus, agradecermos ao Senhor pelos feitos, meu Deus, pelas obras, pelo teu trabalhar santo, o trabalhar divino, meu Deus, do teu Espírito Santo. Meu Pai do céu, a tua palavra, ela é como espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do Espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Senhor meu Pai, fala conosco de uma maneira concisa, de uma maneira gloriosa e especial. Abre, Senhor, nosso coração e permita com que a tua palavra ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada. Fala conosco em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus, louvado o nome do Senhor. Igreja, eu peço, por favor, toda a atenção, toda a reverência. A palavra do Senhor, tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem a nós essa noite de hoje. Meus irmãos, hoje aqui na verdade acabamos de ler aqui alguns versículos, e por intermédio desse capítulo 18 nós podemos analisar que Jesus aqui ele completa a sua missão, na verdade aquilo que estava sobre ele, aquela responsabilidade, aquela missão que fora dada a ele por intermédio de Deus, agora é cumprida, Jesus ele conclui aqui a partir desse capítulo de número 18, aonde aqui a Bíblia vai falar acerca aonde Jesus ele é traído, vai falar acerca que Jesus ele
vai ser entregue, né, que Jesus ele vai passar por várias, né, estágios de julgamento em menos de 18 horas. É impossível acontecer, por exemplo, 6 julgamentos menos de 18 horas, no caso 3 julgamentos que provinha dos romanos, né, e 3 julgamentos que então que provinha do povo judeu, primeiro os judeus, depois os romanos. Jesus passou por 3 julgamentos de cada povo, e em menos de 18 horas. Então, a partir desses versículos, nós vamos conseguir entender, né, um pouco qual o motivo, né, da razão pela qual, numa noite, né, para um dia, né, em menos de 18 horas, vamos colocar dessa forma, Jesus ele passou por tudo. Jesus foi condenado às pressas, né? O julgamento de Jesus foi algo muito rápido. E por que será toda essa urgência em querer condenar Jesus? Qual era o crime que Jesus cometeu? O que Jesus fez para ser condenado, né? Para ser julgado e para ser condenado à morte, né? E morte de cruz. A palavra de Deus fala para nós, no livro de Deuteronômio, né? O 5º livro escrito por Moisés, lá no Pentateuco. A Bíblia é clara em dizer para nós que todos aqueles, né, que fosse pendurado no madeiro, todos aqueles que fossem crucificados, ele era tido como maldito. E a Bíblia diz que Jesus ele se fez maldito. A palavra de Deus fala claramente dessa forma. Mas vamos entender aqui a situação. Primeiro, a partir desse verso do capítulo 18, a partir do verso de número 1 adiante, observa, né, que Jesus, ele agora, com seus discípulos, Jesus ele sempre tinha um lugar. Geralmente, quando a gente faz campanha no monte, a gente tem propósito, sempre tem um lugar para orar. Sempre tem um monte, um lugar específico que a gente vai ali, fala que é um arraial, né, um lugar ali que a gente deixa preparado para nós, e a gente sempre ora naquele lugar, né, sempre busca ali. Então, sempre alguém que às vezes quer orar, às vezes alguém não está orando na igreja, já sei, não gosta de orar, está lá no monte, em tal lugar, vai lá e de fato encontra, né, aquela pessoa ali, encontra a gente sempre dessa forma. E aqui Jesus também ele tinha um lugar, né? Jesus aqui ele tinha um lugar, né, chamado horto, né, que quer dizer, que significa também como jardim, né, um lugar de oração, né, reservado ali. E esse lugar era um lugar que todo mundo sabia desse lugar, mas é um lugar que não era frequentado, ainda praticamente à noite, não era frequentado por muitas pessoas, né, porque geralmente à noite as pessoas querem ir para a festa, né, querem ir para algum evento ou dormir, mas poucos são aqueles que querem pagar preço orando. Então só mesmo aqueles que eram crentes que oravam, que iam para aquele lugar. E sabemos que Jesus, como era um homem de monte, né, Jesus sempre estava orando, passava a noite no monte, acabava de pregar, ia para o monte e voltava, continuava a missão. Enfim, essa era a vida de Jesus. A Bíblia mostra que os discípulos, eles tinham ciência, né? Os discípulos, eles conviviam com Jesus neste determinado lugar, entre outros, mas mais nesse lugar. E ali sempre estava todos, ou Pedro, Tiago e João, ou talvez Jesus ali só, mas sempre tinha alguém, eles conheciam aquele lugar. E a palavra de Deus mostra que este lugar agora, esse jardim, esse horto, foi o último lugar que Jesus ele esteve antes de ser condenado. E quando nós olhamos aqui para esse jardim, nós lembramos também do primeiro jardim, né, que Jesus ele fez, o jardim do Gênesis, né, o jardim do Éden. Quem não conhece o Jardim do Éden, na verdade, pela Bíblia, quem nunca ouviu falar do Jardim do Éden? É um lugar, imagino que todo mundo que está aqui na terra hoje, né, primeiro lugar, se não fosse o céu, o segundo lugar, mais que as pessoas mais teriam desejo era de estar no Jardim do Éden, né? Imagino dessa forma se ainda estivesse entre nós. E interessante é que lá no Jardim do Éden, só que dá uma lembrada, foi o lugar onde aconteceu, na verdade, a primeira divisão, né? Foi o lugar onde teve a primeira divisão da vida para a morte, aonde o homem ele saiu, né, do privilégio que ele tinha com Deus, aonde ele deixou esse lugar do privilégio para ir para o lugar da morte. Ou seja,
ele foi expulso do jardim onde ele tinha vida, então ele foi levado, já predestinado por Deus, ali à morte, que foi lançado para a terra, devido à sua desobediência, devido ao seu pecado. E nós vemos aqui nesse capítulo 18, né, que Jesus ele está nesse jardim, né, ele está aqui nesse horto, e a partir desse lugar também vai haver uma separação, né, até interessante, aonde Jesus ele vai deixar que a sua vida é terrena, né, a vida do mundo pecaminoso, não uma vida do mundo santo, como era o Éden, né, que aqui nós estamos falando o inverso. Porque no Éden ele deixa um lugar santo, né, ele é separado do santo para a morte. E aqui Jesus ele é separado do mundo pecaminoso da morte, aonde ele será levado, né, será ascendido ao mundo da eternidade, o mundo santo, ali a sua terra, ali o seu lar, né, onde Jesus ele havia estado, onde ele onde ele surgiu, e depois de lá ele desceu à terra, ele veio para a terra. Então nós observamos aqui por essa palavra que quando naquela noite Jesus ele estava ali, de quinta-feira para sexta-feira, né, como hoje a sexta-feira da paixão, Jesus ali estava na madrugada da quinta para sexta com os seus discípulos, naquele momento da oração, nos momentos finais dele. Interessante é, meus irmãos, que todos os passos que Jesus ele dava, tudo que Jesus fazia, ele tinha ciência de tudo. A Bíblia relata aqui para nós que nada era novidade para Jesus, né? A palavra do Senhor mostra para nós que ele sabia de tudo, tudo que ia acontecer com ele, ele sabia, todas as coisas Jesus sabia. Observa que há um certo homem, inclusive ele tem até o meu nome, né, da época dos romanos, um estudioso, e que ele diz que Jesus, ele foi para aquele horto, Jesus ali, ele foi para aquele lugar para poder se esconder, né? Jesus ele fugiu ali, ele estava se escondendo para que ele não pudesse ser pego, porque ele sabia que ele ia ser pego a qualquer momento. Meus irmãos, desde nenenzinho, desde quando Jesus nasce, Jesus ele já foi perseguido, já foi feito um edito que todas as crianças teriam que morrer, né? Até que Jesus foi ali, os seus pais foram avisados pelo anjo para que fosse para o Egito, para que lá ele pudesse ficar lá e ter vida, permanecer com vida até que aqueles que queriam matá-lo fosse morto. Então Jesus ele vai viver alguns anos no Egito, de criança até uma determinada idade, aonde depois é anunciado, né, o anjo anuncia os seus pais para que volte de novo para Israel. Analisam comigo que em todo tempo, quando começa o ministério de Jesus, quando ele começa a pregar a palavra de Deus, né, são inúmeras as passagens aonde que os judeus, né, os sectaristas, na verdade, né, aqueles que servem a seitas religiosas, entre aspas, aqueles que dizem cristão, né, que dizem ser filhos de Deus, né, que usa de todos os meios, de todas as artimanhas, né, para enganar as pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia, né, pessoas que emprestam o seu ouvido e o seu coração para Satanás, né, para poder ouvir mentira, para ser enganados, né, porque não tem coragem de ler, de estudar a palavra de Deus, de ocupar o seu tempo com a palavra. E quando eles não têm esse tempo para ocupar, né, eles não dão esse tempo para a palavra de Deus, então eles acabam sendo ali presa fácil, né, para os ensinamentos satânicos, demoníacos e diabólicos. É porque na verdade quantos, meus irmãos, aqui se a gente for perguntar, quantos aqui vocês conhecem ou conheceram pessoas que eram crentes, que andavam do teu lado e hoje estão nas seitas? Certamente algumas pessoas vão levantar a mão. Agora por quê? Qual que é a finalidade? Porque vacilaram, porque deixaram ser levado por uma proposta, por uma filosofia, né, por uma história, ou talvez porque tiraram os olhos de Jesus. Até esse ele está conversando, comentando aqui, né, com alguns irmãos e falando acerca disso, que nós não podemos tirar o olho de Jesus, né? Quem dirige, quem pilota sabe disso. Ele está dirigindo, pilotando, o foco dele é a frente,
ele não pode tirar o olho da frente. Se ele tira é rápido, segundo já o foco dele é a frente, ele não pode tirar o olho, porque se ele tirar, ele vai se acidentar, ele vai matar alguém, ele vai morrer, alguma coisa vai acontecer. E a nossa vida espiritual, lembra quando Jesus, ele falava acerca de parábola, ele queria falar das coisas do céu, ele comparava as coisas da terra. Presta atenção, a nossa vida espiritual também é dessa forma. Nós não podemos tirar o olho do Senhor Jesus, nós não podemos deixar de olhar para o céu, nós não podemos deixar de olhar para a cruz, meus irmãos, porque se nós tirarmos os olhos da cruz, os olhos de Jesus, nós estamos derrotados, nós estamos acabados, e nós vamos passar por um processo de acidente espiritual, ou até mesmo de morte espiritual. Esses homens aqui, que a Bíblia nos revela, eles perseguiam Jesus, por quê? Porque eles tinham a sua ciência, eles tinham a lei, né? Eles ensinavam a lei, eles pregavam a Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei do povo judeu. Eles pregavam, ensinavam, só que fora a lei, a palavra do Senhor, os mandamentos que o Senhor havia deixado, eles fizeram. Mas quase 700, segundo alguns estudiosos, diz que eles fizeram mais quase 700 leis extra, fora daquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés, para que Moisés ordenasse o povo. Tinha a lei, que era aquilo que Deus deixou, a Torá. Fora isso, eles tinham mais quase 700 doutrinas, ensinamentos, que eram impostos e mais rigorosos do que aquilo que Deus havia deixado para o povo. Ou seja, nós servimos a Deus para nós seguir os ensinamentos, né, a doutrina, os ensinamentos, a ciência que Deus deixou para nós. Nós temos que seguir essa doutrina, ou nós deixamos a doutrina de Deus e vamos seguir filosofias, doutrinas, heresias, e vamos nos tornar hereges. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sigamos a sua palavra, Deus quer que nós obedecemos a sua palavra. Só que a pergunta é: qual de nós queremos obedecer a palavra? São poucos, ou talvez quase nenhum de nós. E detalhe, está lá no capítulo 4, o profeta Oséias deixou lá escrito que o meu povo, ele foi destruído porque ele rejeitou o conhecimento. Então, se nós rejeitarmos o conhecimento da palavra, sendo cristão, né? Ele não está dizendo o povo do mundo, ele não está dizendo sectarista, as nações ímpias, as nações mundanas, né? Ele não está dizendo, ele está dizendo o meu povo. Ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Deus está falando na boca do profeta, dizendo para o profeta escrever, e falar para o povo primeiro escrever: olha, povo meu, olha a minha igreja, olha, povo de Israel, povo escolhido, olha a menina dos meus olhos, vocês estão sendo destruídos porque vocês rejeitam o meu conhecimento. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, igreja, olha meu povo aqui, olha ministério, olha aqui todos, olham para mim, atenta aqui. Vocês estão sendo destruídos, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando pelo vale, vocês vão ser destruídos porque vocês estão rejeitando a minha palavra. Vocês não estão dando ouvido, vocês estão ouvindo pessoas, vocês estão ouvindo internet, vocês estão ouvindo rede social, vocês estão ouvindo pessoas encapadas, demônios encapados de homens de Deus, lobos vestidos de ovelhas, e por isso vocês estão sendo destruídos, meus irmãos. As coisas são fáceis. Olha aqui, um pouquinho aqui atrás, nesse mesmo evangelho de João, olha o que Jesus ele diz para nós, aqui no capítulo 5, no versículo 39, olha o que Jesus fala para mim, o que Jesus fala para você hoje.
como ele falou, como Oséias falou para o povo de Israel, no capítulo 4 lá de Oséias. Aqui no capítulo 5 de João, no verso 39, Jesus diz para nós, literalmente: examinais as Escrituras. Presta atenção, o que é examinar? Quando, por exemplo, alguém está enfermo, ele vai ao médico para uma consulta, para ter um diagnóstico do problema que ele está tendo, da enfermidade, da dor. O médico diz: olha, deita aqui nessa cama que eu vou examinar. Examinar o que? Ele vai observar com alguns instrumentos, minuciosamente, partes do teu corpo, ali procurando o foco da dor, do problema, aonde ele, por intermédio daquele exame analítico que está no seu alcance, te dá um diagnóstico. E não estando ali, no seu alcance, ele vai sugerir alguns outros exames mais precisos, exames de imagem. Vai pedir lá um exame de sangue, vai pedir lá outro tipo, para que depois, quando você tiver tudo, apresenta a ele, então ele vai ali te dar o resultado, a conclusão daquele exame analítico que você passou. Então examinar é estudar nos detalhes, nas partes mínimas. Eu até lembro, quando nós estudávamos teologia, a gente ouviu professor mesmo dizer que a diferença, daquele que lê a Bíblia e aquele que estuda, aquele que examina, é uma diferença de você ler a Bíblia e há uma diferença de você estudar, de você examinar a Bíblia. Ele dizia que é como aquele homem que vai numa frutaria e ali ele compra uma fruta qualquer, e ele chega em casa, talvez nem lava a fruta, ele já põe na boca, morde ali aquela maçã, que seja uma maçã, come e acabou, enfim, joga o caroço fora e está satisfeito, estou cheio. Ele comeu, ele sabe que é maçã, ele comeu, só que ele não sabe qual o tipo de vitamina, o que ele está ingerindo, o que ele está trazendo, transportando para o teu corpo. E aí ele diz que o teólogo, aquele que estuda, aquele que examina, é aquele que compra a fruta, ele chega na casa dele, ele vai dividir aquela fruta em partes, ele vai examinar, ele vai saber o que aquela fruta contém, o que vai trazer de benefício para a sua vida antes de comê-la. Então é diferente de você ler e de você estudar. E aqui o próprio Jesus, nesse versículo 39, ele está dizendo para nós examinar as Escrituras. Por quê? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você está vendo a simplicidade? Você está vendo como que as coisas é simples na palavra de Deus? Só que detalhe, meus irmãos, uma coisa, está vendo a simplicidade aqui? Já está dizendo para nós examinar, não é para ler. Não é para ler, é examinar. É o que? É você ler esse versículo uma vez, não entendeu? Leia a segunda, leia a terceira, leia a quarta, leia a quinta, leia a 10ª vez. Decore. Quando você decorar, você procura entender o que quer dizer cada uma dessas palavras. Pega a referência, vai atrás, para você entender e observar a dimensão que Jesus quer te levar acerca do conhecimento. E ele está falando para examinar as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Ou seja, a vida eterna nós teremos por intermédio, lógico, da pessoa de Jesus Cristo, pela nossa fé. A nossa salvação é pela fé, não é por obra, é pela fé. Mas como que nós adquirimos fé para ser salvo? Paulo fala aqui em Romanos, aqui adiante, ele deixa bem claro para nós que a fé, ela é adquirida, nós adquirimos fé. A fé vem sobre nós por intermédio de ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se eu não examino, se eu não dou ouvido à palavra de Deus,
Se eu não procuro estudar a palavra de Deus, surge uma pergunta: como que eu terei vida eterna? Se eu não examino? Se a vida eterna é pela fé na pessoa de Jesus, se a vida eterna ela vem pela palavra, Jesus, ele é o verbo. Olha aqui, ó. Olha o capítulo 1, olha o que diz o verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Trocando em miúdos, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. O que é o Logos? Logos é a palavra, ou podemos dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando nós olhamos para esse versículo 1 do capítulo 1, nós vemos que desde o princípio, quando Deus, lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando Deus, ele dizia, presta atenção no poder da palavra, quando Deus dizia aquilo que estava no coração de Deus, o projeto que estava no coração, que precisava ser realizado. Deus, com desejo, ele dizia, ele olhava para o nada, para aquela terra que estava sendo formada ali, sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito estava pairando ali, o poder do Espírito Santo sobre o globo. O Senhor olhava para aquele trabalho, para aquela ação do Espírito, e aquele desejo que estava no coração de Deus, o Senhor dizia assim: haja luz. Deus dizia: haja luz. Automaticamente o verbo vivo, a palavra, que é o que? Nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, ele é a palavra. Quando Deus dizia: haja luz, o próprio Filho entrava em ação e ele produzia a luz por intermédio da ordem de Deus que era dada. Então Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo. Bendito é o nome do Senhor. Então, queridos, quando ele diz examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos duas opções. Quais são? Primeiro, conhecer Jesus e aprender de Jesus pela história, pelos homens, pelos conhecimentos gerais. É uma coisa. Conhecer Jesus pela história, conhecer Jesus pelos ensinamentos do homem é uma coisa. Mas quando nós examinamos a palavra vai testificar da veracidade de Jesus. A palavra vai mostrar quem é Jesus. A Bíblia vai mostrar quem foi, quem é, e como esse Jesus, ele será manifesto na derradeira vez. Só que, amados e queridos irmãos, nós sabemos que em todo tempo, desde o início, nós sabemos que sempre o mal, ele entrou no meio do bem, como no Éden. A serpente entrou no Éden e ela lançou a sua semente, o seu joio, lançou o seu veneno. Nós vemos que desde o início essa luta ela é travada. O que nós entendemos? Que a igreja de Deus, ela nunca terá tempo para descanso. A igreja de Deus nunca pode estar no famoso stand-by. A igreja de Deus não pode estar na inércia. A igreja de Deus não pode permanecer no sono da indolência. A igreja de Deus, ela tem que estar ativa. A igreja de Deus, ela tem que estar militando. Ela é militante nessa
dessa terra. A Bíblia diz para nós que nós não somos desta terra, nós somos forasteiros em terra estranha. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria, o nosso povo não é daqui. O nosso povo está no céu. O nosso Senhor está no céu. A nossa casa está no céu. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Há uma missão e nós estamos aqui para essa missão. Atenção, já vou sair daqui para nós falarmos o que nós lemos. Qual dos irmãos aqui que já teve ciência, que tem ciência de uma guerra, de um combate, de uma batalha? O que eu quero fazer aqui é uma ilustração para você entender como que está, como que tem que ser a nossa vida aqui hoje. Lembra quando Jesus, ele enviou os seus discípulos? Ele diz para os seus discípulos levar mochila pesada, mochila do tamanho dessa caixa ou desse altar, nos seus lombos, andando de 4 como um jumento? Não levou peso. Jesus diz para levar 2 sapatos, um monte de terno, gravatas, levar um monte de panela, arrumar um caminhão e fazer missão com aquele caminhão, onde tem cama dentro, enfim, como um trailer, que tem tudo ali dentro para ele. Não! Eles foram da forma mais simples possível. Eles não levaram 2 peças de roupa, não levaram 2 calçados. Eles foram na simplicidade numa missão, e a missão era pregar para o povo, dizer para eles: olha, é chegado a vós o reino de Deus. No capítulo 16, na grande comissão, lá no capítulo 16, no verso 15 do Evangelho de São Marcos, o Senhor Jesus, ele disse lá, ele deixou essa ordem, é uma ordem universal, é conhecido como a palavra da grande comissão. O Senhor Jesus, ele deixou escrito lá, bem assim, olha, presta atenção: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Aonde nós vamos chegar? Imagina uma guerra, e todos nós aqui, soldados, masculino, feminino, todos nós soldados, todos nós vestidos a caráter. A nossa preocupação, a primeira, é vencer o inimigo, não tem outra. Todo mundo que vai para uma batalha, ele vai com fé, convicto que o inimigo vai ser derrotado. Ele não vai, nós somos, a gente vai perdendo. Ele vai no intuito de ser vencedor, de derrotar o inimigo. O que ele precisará, além dele estar vestido a caráter, com toda a sua vestimenta, capacete, enfim, ele vai precisar de 2 coisas. Ele vai precisar da sua arma, que é a principal ferramenta, e ele vai precisar de muita munição. Ele não vai levar comida, ele não vai levar água, ele vai precisar de munição, ele vai precisar da sua arma, e isso é o suficiente para ele vencer o inimigo. Se a Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha, Paulo, lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 20, se não me falha a memória, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós estamos num lugar que não é nosso, nós estamos de passagem. Simplificando, Jesus fala no Evangelho de Mateus que aonde estiver o nosso tesouro, a nossa riqueza, ali também estará o nosso coração. Então, se nós estamos no campo de batalha, se nós temos um inimigo hostil, qual que é a nossa arma? Aqui está a minha arma. Aqui está a espada do Espírito.
ela ofende, ela defende. Aqui está a palavra poderosa que o escritor Jeremias, ele diz que essa palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha, entre outras coisas poderosas que ele fala acerca dessa palavra. Então a minha arma é a palavra, é a minha munição. Com ela eu vou ofender e vou defender, eu vou guerrear, vou combater o meu inimigo com a palavra. Pastor, mas não, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ficar forte para vencer o meu inimigo. Espera aí, o teu inimigo não é eu, não é o irmão que está do teu lado, não é a irmã. O teu inimigo, ele é espiritual. Deixa eu te mostrar aqui um negocinho. Abre a tua Bíblia comigo, se você quiser ver a veracidade dos fatos, no capítulo 10, no verso de número 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Veja aí, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 11: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A nossa arma, ela é poderosa em Deus. Eu não preciso ir para uma academia malhar, eu não preciso ficar fit, porque isso é só para levar para outro lado. Muitas das vezes esse é o intuito, de chamar a atenção alheia, o sexo oposto, que uma coisa chama a outra. É igual a pessoa que está na presença de Deus, ele sai, daqui a pouco ele vai começar a tomar uma cervejinha de leve, daqui a pouco ele está tomando um bombeirinho, um pouquinho de 51, com um pouquinho de groselha, daqui a pouco já vai para um rabo de galo, toma um pouquinho ali, daqui a pouco ele já está no estanhegue, daqui a pouco ele está numa vodka, daqui a pouco ele está no uísque, daqui a pouco ele está lá com a chupeta do cão na boca, e a coisa vai puxando outra. O abismo vai chamando outro abismo. Não, pastor, é só um pouquinho. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Presta atenção aqui. É um ensinamento para nós entendermos, meus irmãos. Estou falando da palavra de Deus, não é de outra coisa. E aonde eu quero chegar, finalizar aqui essa parte, que nós estamos no campo de batalha, nós estamos com a nossa arma, com a munição, com a unção do Espírito de Deus, para nós combatermos o nosso adversário. Presta atenção, quando nós estamos na guerra, nós não levamos para a guerra dinheiro, porque não tem o que comprar. Nós não levamos para a guerra casa, porque nós não temos tempo de hospedar. Nós não levamos para a guerra esposa ou esposo, porque não vai ter tempo para amar. Nós não levamos para a guerra nada que possa nos prender, tirar o nosso foco do alvo, que é o inimigo em questão, o diabo. E hoje a igreja de Deus que milita, a igreja de Deus que está combatendo, entre aspas, o diabo, o inferno, o mundo pecaminoso, a igreja se preocupa com tudo, menos com o potente inimigo, as suas hostes. A igreja se preocupa com o dinheiro, se preocupa com o sexo, se preocupa com a bebida, com a comida. A igreja se preocupa em embriagar, a igreja se preocupa em viajar, o inimigo está aí. Não, ele espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto para o combate. A igreja de hoje está dessa maneira. A palavra de Deus fala para nós no Salmo 73, presta atenção, no verso 2, que o salmista Asaf, em olhando, tirando o olho do alvo,
ele começou a olhar para o ímpio, e a Bíblia diz que os pés dele, quase que ele cai, quase que ele vai para o abismo, os pés dele começam a se escorregar, quase que ele vai embora, porque ele tirou os olhos de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A igreja de Deus, ela precisa se recompor. A igreja de Deus precisa se animar. A igreja de Deus precisa despertar. A igreja de Deus precisa conhecer qual é o papel dela nessa terra. Não adianta queremos construir impérios, porque Jesus, ele abalou esse império quando ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a salvação da sua alma? A Bíblia tem exemplos o suficiente para nós não cairmos, para nós não errarmos. E sabe por que nós erramos? Sabe por que nós caímos? Porque nós não olhamos para isso, porque nós não estamos examinando as Escrituras. A gente coloca lá em alguma coisa na internet, ou tem o pastor falando sobre casamento. Pode casar 2, 3 vezes, não tem problema, o importante é ser feliz. O pastor falou, eu ouvi ele falando na internet, ele é de renome. Então ele vai lá, deixa a esposa dele, deixa o marido, procura outro, procura outra. Peraí, mas o que a Bíblia diz? Não, o pastor falou. Meus irmãos, até papagaio fala. Mas eu pergunto, o pastor falou, mas o que a Bíblia diz? Não, porque o pastor falou que o dízimo é do cão. Quem dá dízimo está dando dízimo para Satanás. Quem falou? O pastor fulano de tal. Mas o que a Bíblia fala acerca? Eu quero falar com você, mostrando capítulo, versículo, para você entender que é a palavra de Deus que diz, não é eu. Eu falar uma coisa para te comover é uma coisa, agora eu falar o que a Bíblia diz é outra coisa, você escolhe. Então Jesus, ele mostrando isso, acerca dessa situação, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que estavam preocupados, ou que iriam se preocupar com esse mundo, como aquele mesmo que Jesus o chamou para seguir. Ele disse: mestre, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aqui eu chamar o varão Douglas: ô varão Douglas, quer aceitar Jesus? Não, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Pastor, chegou, está aqui igual um coco, é igual isso aqui, ó. Não, varão, mas eu não, vou sepultar meu pai. O que é isso quer dizer? Quer dizer, primeiro, ele está ofendendo o pai dele, achando que o pai dele vai morrer, ele tem vida longa. Só que era desculpa do judeu: nada, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Ele está dizendo: não, eu vou servir Jesus, mas deixa quando meu pai morrer primeiro, sei lá, 20, 30, 50 anos pela frente. Mas quem disse que você vai viver tudo isso? Talvez você pode ir primeiro do que teu pai. Você está entendendo como que é o mistério? Então as pessoas querem arrumar desculpa. Jesus disse o quê? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Venha e me siga. É a ordem de Jesus. Ou seja, não adianta a gente tentar embromar, fazer aquele embromeixo, aquela enrolação. E aqui, para finalizar, o Senhor Jesus, ele passa pelos seus estágios desse julgamento, como mesmo está em João aqui da parte 12, aonde Jesus, ele vai ser interrogado por Anás, né? Jesus, na verdade, ele foi o verdadeiro exemplo para nós, porque ele vai dizer aqui mesmo nesse evangelho que ele veio para cumprir toda a palavra de Deus. Ele diz para nós sermos discípulos dele, para nós seguirmos, fazer tudo o que ele fez, como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aqui Jesus, ele vai passar pelo interrogatório, o primeiro por Anás.
E a Bíblia mostra no verso 12 ao 24, você pode observar, né? Ele vai fazer primeiro uma audiência prévia. A primeira é com Anás. Daí em Mateus 26, do verso 57 até o 68, Jesus vai passar pela audiência com Caifás. Você pode observar o primeiro detalhe, aonde todas essas reuniões que ele vai fazer, todo esse processo que ele vai passar com autoridades, todos os judeus, ele vai passar primeiro com as 3. O último ponto vai ser com o julgamento pelo Sinédrio, que está em Mateus 27, 1 e 2. Ou seja, o que era o Sinédrio? Era 70 homens reunidos. Imagina que essa igreja lotada de homens, todos para questionar Jesus. Jesus ali sentado ia passar por aquele interrogatório do Sinédrio, por 70 homens. Passou por esses 3, que era da lei judaica. Jesus agora vai passar a primeira audiência com Pilatos, que está em Lucas 23, do 1 até o 5. Jesus agora passa pela autoridade romana, passa por Pilatos. Quando Jesus passa por Pilatos, é até interessante que a palavra do Senhor mostra para nós que no verso 35 do capítulo 18, aliás, verso 13, tornou pois a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde dizendo: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outro de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Pilatos está preocupado. Pensa agora. O juiz de toda a terra, aquele que está lá no capítulo 21, do verso 11 ao 15, que fala do julgamento do grande trono branco, aquele que está sentado. Observa aquele diante de Pilatos, um pecador, um carnal, um mentiroso, um ímpio, julgando o juiz de toda a terra. Verso 36, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que crê na verdade ouve a minha voz. Quando Jesus fala que ele veio dar testemunho da verdade, Pilatos, no verso 38, pergunta para Jesus: que é a verdade? Eu pergunto: será que a verdade que você defende realmente é uma verdade absoluta? Muito diz que não existe verdade absoluta, mas observa que Jesus, ele foi o exemplo padrão. Não existe outro exemplo que não seja Jesus. Jesus foi o exemplo de Deus, de amor, de perfeição, de exemplo. Tudo o que nós precisamos está na pessoa de Jesus. E essa essência, ela pode ser derramada na minha vida, na vida de qualquer um de nós. Essa essência da perfeição de Cristo pode ser derramada em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, que habita na tua vida. É o que está lá no capítulo 5, no verso 5 de Romanos: Porquanto o amor de Deus fora derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então analisa, queridos irmãos, que interessante essa passagem.
porque Pilatos mesmo, ele fica perplexo quando ele vai julgar Jesus. E a Bíblia mostra para nós que Pilatos, ele volta de novo diante do povo. Ele volta ali coçando a cabeça, ele volta ali preocupado, admirado. E ele diz assim: olha, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Aliás, no verso de cima, no 38, disse-lhe Pilatos que é a verdade. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos, ele não vê, era na primeira audiência, ele não vê nenhum tipo de crime para ele condenar Jesus. Ele disse: olha, agora é a Páscoa, e nós temos aí, por ocasião, por tradição, como é a Páscoa, vocês, judeus, querem que eu solte Jesus de Nazaré, que é considerado o rei dos judeus? Sabe o que todos dizem? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Todo mundo diz: eu não quero esse, eu quero Barrabás. Meus irmãos, hoje, se for feita essa pergunta: você quer Jesus ou você quer Barrabás? Quantas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, quantas pessoas que já ouviram a palavra, já foi lhe imposta, já foi feita a pergunta: quer aceitar Jesus? Ele diz: não, hoje não, deixa para amanhã. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de querer Jesus e estamos dizendo: não, eu quero Barrabás, eu prefiro ficar com Barrabás. Barrabás era homicida, Barrabás fazia baderna, fazia revolução. E quem é que faz isso? O diabo. Hoje, nessa noite, vai ser feita a pergunta: você vai querer Jesus? Você vai aceitar Jesus? Você quer ter Jesus como suficiente salvador da sua alma? Você vai poder dizer: eu quero Jesus de todo o meu coração, com toda a minha força, de toda a minha fé, com toda a minha alma? Ou você vai dizer: não, eu prefiro ficar com Barrabás, eu prefiro ficar com o autor do ódio, o autor do ciúme, o autor do adultério, da imoralidade, do vício, da mentira, do jogo, da vaidade. Eu prefiro Barrabás. Você terá essa opção hoje. Você terá essa opção hoje. Você vai escolher Jesus, ou você vai dizer, como todos os judeus disseram: este não, mas nós queremos Barrabás. Espero que o Espírito Santo trabalhe em teu coração para você fazer a escolha certa. Finalizando, a quinta audiência foi com Herodes. Está em Lucas 23, do 6 ao 12. A primeira com Pilatos, a segunda com Herodes, e a última, que está em Lucas 23, do 13 ao 25, com Pilatos novamente. Pilatos, Herodes e Pilatos. E o que acontece depois disso? Jesus, então, ele é condenado, ele é sentenciado à morte, e morte de cruz. Por quê? Porque todos escolheram Barrabás, nenhum escolheu Jesus. Tem aquele louvor que diz que naquela hora, diante da multidão, Jesus, ele procurou os seus discípulos, ele procurou com o seu olhar no meio da multidão, ele não viu nenhum dos seus. Até Lázaro, que ele havia ressuscitado, que era o seu amigo íntimo, também não estava lá.
mais fácil nós negarmos, adotarmos a mentira, do que nós confessarmos e recebermos a verdade. Tenha certeza que a tua decisão hoje vai valer ou vai te direcionar no teu amanhã. Essa decisão de hoje vai te pôr no céu, ou a decisão de hoje ela vai te pôr no inferno. Você decide, não é Deus que vai te mandar, não é Jesus que vai te mandar para o céu ou para o inferno, é você que escolhe aonde você quer ir. Uma boa parte aqui de nós optamos por Jesus, somos aqui no time, estamos do lado de Jesus. Se você estiver do lado de Barrabás, pode ser a maioria, mas tenha certeza que Barrabás, ele não tem salvação para a tua alma. Ele não tem salvação, ele será uma âncora que te levará para o inferno. Queridos, esse Jesus que foi escarnecido, que foi humilhado, que foi cuspido, que blasfemaram, ele passou por todo tipo de humilhação. Ele não abandonou a cruz, ele não retrocedeu, ele não se preocupava com nada a não ser com almas. Lá na cruz, Jesus foi crucificado. Presta atenção. O que prendeu Jesus naquela cruz? Essas letras aqui estão pregadas por intermédio de parafusos e bucha. Jesus foi preso por cravo. Só que não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz. Sabe o que prendeu Jesus na cruz? Foi o amor dele pela minha vida e pela tua vida. Foi o imensurável amor, aquele amor que está em 3,16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus pela tua vida. Então não saia deste lugar. Você que está ouvindo a palavra de Deus, não deixe de aceitar Jesus nessa noite como o único, suficiente Salvador da sua alma, porque Ele te ama. Ele já provou o amor dele por nós quando ainda éramos pecadores. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o amor dele possa florescer, possa nascer no teu coração, e que hoje talvez você tenha vivido o inverno do pecado, mas que a partir de então venha florescer, venha ser primavera a partir de hoje na tua vida, pela presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe. As palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor, bem alegre para Jesus.